Quando a minha amadinha me chama para gravar, eu fico muito feliz. E quando é para gravar leitura da Bíblia, eu fico mais feliz ainda. E nós estivemos lendo um pedacinho pequeno de Oséias, a Cris, a Elaine e eu. E aí nós tivemos a ideia seguinte: Elaine, vamos ler gravando. Porque a reação nossa, quando nós já sabemos, é diferente daquela quando nós estamos lendo na hora. Né? E eu confesso a você que Oséias. Eu li Oséias, eu estava no sistema religioso e nunca mais eu li Oséias. Então agora a minha amadinha chamou para ler Oséias e eu falei, é pra já, né, amadinha? E aí vamos começar então com esse livro maravilhoso de Oséias. Nós temos uma câmera aqui apontada especialmente para o livro, né, para a Bíblia. Sim. A Bíblia que está nas mãos da minha amadinha é a Bíblia de Jerusalém, mas se for a Ferreira de Almeida não tem problema. Se for qualquer outra, não tem problema, porque nós, na verdade, estamos na mão, né, do sistema religioso e não há como escapulir, já que as Bíblias vieram basicamente todas da Vulgata. Então você corre aqui, corre ali, corre lá e cai na Vulgata do mesmo jeito. Né, amada? É verdade. Então vamos ler Oséias aqui mais próximo da Vulgata, sim, na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. A de Jerusalém tem um diferencial que eu acho muito interessante. Pode ver aqui, ó. Olha só, daqui até aqui embaixo, né? É exatamente são notas de rodapé. Olha lá como é extensa essa parte da nota de rodapés, né? Daí até lá embaixo. Ó. Agora aqui em cima, nesse pedacinho menor, que é a Bíblia, né? Onde nós estamos na frente e vamos sair já. Olha aí. Não é verdade, amada? Esse trechozinho aqui é a Bíblia. E esse trechão aqui é a nota de rodapé. Mas por que é interessante a nota de rodapé nessa Bíblia de Jerusalém? Porque essa Bíblia, e assim como, né, vamos dizer, todas as Bíblias, porque a Vulgata é a principal, ela foi feita pelos católicos. E eles sabem muito bem o que eles acrescentaram, o que eles deixaram de acrescentar, o que eles copiaram dos originais, o que nunca esteve nos originais, e eles acabam informando para a gente no rodapé exatamente sobre isso. Muitas passagens da Bíblia, quando você vê aqui a nota de rodapé, aí você compreende que foram acrescentadas, porque as próprias pessoas que acrescentaram é que colocaram aqui a Bíblia, a nota de rodapé explicando o que foi acrescentado. Minha amadinha, vamos começar? Vamos. O livro de Oséias está depois de qual? Vê aí qual que está antes dele, só para o pessoal se situar. Antes dele vem Daniel, depois de Daniel. Profeta Daniel, depois... Oséias. O profeta Daniel, ele viveu exatamente no período da ida do povo de Israel para a Babilônia. Sim. Né, que o povo foi levado cativo. Inclusive Daniel foi levado também. E o livro de Oséias está logo após Daniel. Quem sabe o período de tempo cronológico também seja esse. Eu te confesso que eu não sei. Nós vamos saber agora lendo. Certo. Palavra do Criador que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, no tempo de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Só um detalhe, amado, esses aí são aqueles que vieram do reinado de Salomão e de Davi. Ah, né? Sim. Tá certo? Certo. Filho de Beeri, no tempo de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Reis de Judá, que são eles ligados a Davi. Certo. E no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aí Israel agora já não é mais, né? Já não é mais o conjunto das 12 tribos. Já estão... Israel agora é um conjunto de 10 tribos. Certo. E 2 tribos ficou sendo chamada de Judá. Judá, Judá. 2 tribos, Judá, e 10 tribos, Israel. Então você percebe que foi logo após a morte de Salomão. Porque embora o filho de Salomão, Roboão, já estivesse morto quando Oséias começou a fazer as profecias, mas do outro lado, né? O Jeroboão ainda estava vivo. Verdade. Quando fala-se nos dias de fulano, beltrano e ciclano, amada, é porque é uma localização no tempo. Quando, por exemplo, se nós escrevêssemos aqui a história do Rubens e da Elaine, né, nós diríamos
nos dias de Itamar Franco, Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, viveu o casal Rubens e Elaine e fizeram a gravação de Oséias. Entende por quê? Porque nós estávamos vivos na época que essas pessoas comandaram o Brasil. Assim, dá para se identificar no tempo um período. Certo. E essa é a metalinguagem da escritura, né? Onde se busca determinar, ou pelo menos escrever uma data através de quem reinava. Como o povo escolhido ali estava dividido, então na própria escritura você vê uma demonstração, né, de tempo relacionado a dois reinos, o reino de Samaria e o reino de Judá. O reino de Samaria são os israelitas. E o reino de Judá são os judeus e benjamitas. Então você até vê naquele momento que o judeu Yahushua, né? Ele encontra a mulher do poço, mas os judeus não falavam com o samaritano. Já não é israelita, já é samaritano. Já é samaritano. Por que será, Por que né? samaritano? Eu creio que tem muita coisa aí pra gente colocar no Você Deveria Saber. Tá. Né, amada? Mas Correto. Aqui não é. Aqui é a leitura de Oséias. Tá. Vamos ler então a escritura, que é muito bom, né, minha rica? Isso. Pode continuar de onde parou, nos dias de Jeroboão e tal, do reino, né, de Israel. Certo. Aí, né, eu falei no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Certo. Começo das palavras do Criador, por intermédio de Oséias. Disse o Criador a Oséias: vai, toma para ti uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Criador. Ele foi e tomou Gomer, filha de Deblaim, que concebeu e lhe gerou um filho. E o Criador lhe disse: dá-lhe o nome de Jezrael, porque ainda um pouco de tempo, e eu castigarei a casa de Jeú pelo sangue de Jezrael, e destruirei o reinado da casa de Israel. E acontecerá naquele dia: eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jezrael. Certo? Vamos lá, amadinha. Ela concebeu novamente e deu à luz uma filha. O Criador lhe disse: dá-lhe o nome de Lo-Ruamá, né? De Lo-Ruamá. Porque doravante não mais terei piedade da casa de Israel, para ainda lhe perdoar. Sim. Mas terei piedade da casa de Judá, e os salvarei pelo Criador, né? O seu Deus está aqui. Certo. Não os salvarei nem pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ela deixou de amamentar Lo-Ruamá, depois engravidou e deu à luz um filho, disse o Criador. Dá-lhe o nome de Lo-Ami. Lo-Ami. Amadinha, dentro do processo religioso protestante, a pessoa que está interessada em buscar os caminhos do Criador, né? Porque a pessoa não sabe nem que é o caminho, né? Sim. Mas ela quer buscar agora servir ao Criador, fazer com que não desagrade ao Criador. Então ela agora vai ser o quê? Vamos dizer, ela vai ser cristã, protestante ou católica, essa pessoa. E geralmente essa pessoa cai principalmente no protestantismo, né? Aquela coisa da pessoa dizer assim: eu quero mudar de vida e ser católico. É difícil. O mais fácil é vir de uma tradição católica, tá certo? E aí continuar a geração daquela família sendo católica. Mas mesmo assim, muitos se convertem ao protestantismo. E o mais comum de se ver é uma pessoa dizer: a partir de agora eu quero mudar minha vida. A partir de agora eu quero seguir a Deus, a Jesus. E procurar então seguir a Jesus e fazer a vontade dele. Assim, amada, o sistema que está aí, o sistema Illuminati, ele coloca na mente das pessoas um condicionamento de que o caminho para se chegar a Deus é o cristianismo. Se você for numa audiência com o juiz, você vai ver que atrás do juiz, pelo menos na que eu fui, tinha um Jesus enorme. Aquele Jesus bonito, igualzinho aquele da LBV.
Já viu aquele Jesus do LBV que é bonito, bem desenhado? Sim. Aquele Jesus está atrás do juiz gigante, aquele Jesus. Você vai numa repartição pública, você vê um crucifixo ou uma imagem do cristianismo. Você vai até em bancos. Também. Você vai no mercado, você vê imagens do cristianismo, né? Expostas. Então, os órgãos privados e públicos do mundo, eles nos empurram para o cristianismo. Quando você vai na cidade do Rio de Janeiro, você vê o Cristo. Né? Você vê a Aparecida em Guaratinguetá, né? Na Aparecida. Então, nós somos empurrados, até mesmo porque as festas a esses santos são considerados feriados. Né? Nesses dias não se trabalha, se guarda o dia, é uma atividade religiosa de se guardar o dia em homenagem àqueles santos católicos, né? E da religião cristã. Então você vê que o mundo não tem jeito. Nós da parte de baixo do hemisfério sul, nós que fomos colonizados depois, nós que somos filhos do novo mundo, né? É assim que diz o hino, né? Então nós fomos já impregnados na nossa mente com o conceito do cristianismo. Assim, inevitavelmente, uma pessoa chega na hora que ela vai dizer assim, com 14, 15, 20, 50 anos, não importa. Eu quero servir a Deus. Então ela vai buscar agora a Deus no cristianismo. E ela vai encontrar lá a figura de um padre e, muito possivelmente, na maioria, um pastor evangélico. Esse pastor está posicionado aqui, ó. Agora, aqui é o Criador e aqui é a pessoa. Para a pessoa chegar no Criador, ela vai ter, inevitavelmente, que passar pelo pastor ou pelo padre, mas na maioria das vezes pelo pastor. Assim, amada, não tem jeito da pessoa não cair nesse laço terrível. Aí, o que tem a ver tudo isso com Oséias? Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque quando esse indivíduo, ele cai no protestantismo, eu não vou falar do catolicismo, mas no protestantismo onde eu estive durante um bom tempo, jamais ele vai ter uma visão, não vou dizer completa, de saber tudo, entende? Mas saber o contexto geral dos acontecimentos. Assim ele vai estar perdido quando ele ler a Bíblia. Certo. Eu estou dizendo isso aqui porque pode ser que até agora, nessa leitura que você fez, e eu não intervi nenhuma vez para falar nada, pode ser que muitas pessoas já estejam perdidas. Poxa, peraí, casa com uma mulher, vai ter um filho, agora dá um nome. Agora esse nome é isso por causa daquilo. Casa com uma mulher prostituta para mostrar como o meu povo se prostituiu. Peraí, o povo arrumou outro marido no lugar do Criador? Seria isso? É claro que é isso. É somente isso. É, mas o sistema religioso esconde que marido é Baal, que marido é Senhor. Tá certo? E que marido é outros deuses. Eles escondem, eles chamam a mulher do poço de prostituta para não falar essa verdade que está bem clara em toda a Escritura e que é o assunto principal de Oséias. Pior ainda, ele chama não só a mulher de prostituta, mas diz que o Salvador a chamou de prostituta. Aí é que tá. Né? De adúltera. De perfeita observação, minha amada. Porque uma coisa é qualquer um do sistema religioso que já é mal intencionado mesmo, porque sabe às vezes a verdade e ensina a mentira. Né? Uma boa parte desses sabem da verdade. Acredito. Eu não vou dizer que sejam todos, mas a boa parte sabe. E os que não sabem também não tem como redimir da culpa, não. Ele está na condição de mestre. Ele está na condição daquele que foi ter com o Salvador à noite, e o Salvador falou assim: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Exatamente. Nicodemos. Então quem está na posição de Nicodemos, amada, tá certo? Teria a obrigação de saber se não souber. E eu digo que um monte sabe, mas ensina errado. Aprende errado, aprende as coisas dentro do processo do... Como é que chama aquilo? Da teologia. Aí aprende daquele jeito e vai ensinando daquele jeito. Outros aprende o correto, mas ensina o erro. Porque agora vai ter que trabalhar de pastor para tirar o que investiu nele próprio nos estudos para ser pastor. Então, não tem jeito. De qualquer maneira, é uma boca de um jacaré bem grande aberta. Fechou? Pum, já era. Assim, vamos lá. Para a gente voltar aqui ao texto, eu vou pedir a minha amada para ler até de novo. Certo. Entende, minha amada? Não precisa ler aquela genealogia ali do tempo e tal. Mas a palavra que veio a Oséias. Certo. Antes de você ler, deixa eu só falar para as pessoas aqui o seguinte. Para você que está assistindo, meu amado.
Quando você entra em um clube social, você procura saber de que trata aquele clube. Você, por exemplo, vai fazer parte do clube dos, vamos dizer, dos colecionadores de selo, sei lá, né? Então você, como é que é isso? Como é que eu tenho que colecionar selo? Né? Tem que procurar saber. Sim. Olha, veio agora uma proposta de um clube novo campestre, onde você pode levar a sua família para jogar vôlei, né? Para nadar na piscina. Eu quero saber como é isso, porque eu quero entrar. Sim. Vai querer saber como é. No processo religioso, evangélico principalmente, não espere você aprender o que é antes para depois entrar, porque eles não vão te ensinar. E se você quiser sobre a verdade da Escritura e das coisas do Criador, então, meu amado, não dê nem o primeiro passo, porque lá você vai ser extorquido, vai ser até xingado de ladrão, porque eles dizem que aquele xingamento de Malaquias para os sacerdotes é para você, te chama de ladrão, diz que você em vão louva com os lábios, tudo que falou para eles, fala que é para a pessoa. E aprender mesmo, você não vai aprender nada, a não ser repetir e falar para o teu irmão que está do lado. Você vai lá para bater palma que você já sabe, se tu não aprendeu. Ouvir a mesma coisa a vida toda. Vai lá para aprender a ouvir, não vai porque já aprendeu a ouvir. Vai lá para cantar, para pular, não vai aprender a cantar nem pular, porque já sabe cantar e pular. Tá certo? Agora, a única coisa que você vai aprender lá que você não sabia é repetir o que o pastor fala. Aquelas coisas clichêrizadas que eles dão sempre a mesma coisa. Mas se você quer aprender o que é a Escritura, qual é a vontade do Criador que ele deixou aqui para nós na própria Escritura, eu não sei nem se eu estou apontando. Estou apontando certinho, amada. Lá. Tá. Deu certo o nosso quadradinho. Então, se você quer aprender o que está aqui, ó, literalmente aqui, aqui, ó, na Escritura, tá desse lado mesmo, tá aqui. Se você quiser aprender, vai para a Escritura e lê. Verdade. Mas se você vê de um jeito aqui, não saber de nada, porque isso é que acontece com o crente, amada, o crente, quando tá lá na igreja, ele sabe tudo. O pastor pergunta, ele responde na ponta da língua. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vai, não, lê isso aqui, tá aqui, ó. Mas só sabe essas coisas. Mas se o próprio crente for pegar a Bíblia para ler, ele vai falar, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. E eu digo, é claro que você não vai entender, porque você foi ensinado de um jeito, quando você vê que está de outro. Então há um confronto. Entende, amada? Há um confronto muito grande no entendimento das pessoas, porque no processo religioso as pessoas estão cultuando a Mitra. Infelizmente. O Deus Sol invicto romano. E quando chega aqui, a situação aqui não envolve Mitra, envolve o Criador e o Salvador, que não tem nada a ver com o Deus Sol romano. Aí pronto, você vê outra coisa aqui. Então quando chega nessa parte de profeta, sujou. Aí é que vai tudo pro saco e a pessoa não entende absolutamente nada e desiste de ler. Eles falam, eu vou ler os profetas para quê se eu não entendo nada? Né, amada? Eu não entendo nada dos profetas. Fala, amado. Esses profetas aqui da Velha Aliança, o nome profeta para eles é usado, e você conhece muito bem pelo sistema religioso, mas é para te confundir. A visão desses homens aqui, como Oséias, que você tem que ter, não é de que ele é profeta, não. Tá certo? É de que ele é o quê, amada? Vidente. Entende? Sim. A palavra vidente ficou, vamos dizer assim, marginalizada. A palavra vidente ficou, assim, prejudicada. Até porque o próprio sistema religioso que mais faz clara evidência é eles. É verdade. Bibliomancia, um monte de macumba e magia, né? Mas eles falam que vidência é coisa do diabo. Verdade. Não, meu amado. Se você for ver na própria Escritura, está escrito ali que é vidente. O nome do profeta não é profeta. Profeta é quem fala, todo mundo é profeta. Mas Jeremias, Ezequiel, né? Isaías, Oséias, Amós, Miqueias e tantos outros, eles são videntes. Eles falam de coisas futuras que irão acontecer. Sim. Isso é evidência. Tá certo? Eles são videntes porque eles falam de coisas futuras que vão acontecer. Agora, esse tipo de função, pelo que nós lemos na própria Escritura, durou até João Batista. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Daí em diante segue o anúncio do reino.
O que você vê hoje aí nesses locais são adivinhos, não são profetas. São adivinhos, igualzinho àquele adivinho que pagou Pedro, queria pagar Pedro para poder Pedro passar para ele o poder de adivinhar. Igualzinho aquela mulher que ia atrás de Shaul, que nós conhecemos como Paulo, dizendo: estes vos anunciam o caminho de salvação. Aquilo era adivinho. Igual muitos outros que nós lemos na Escritura. Sim. Né? Aquilo é uma coisa feita de acordo com princípios esotéricos e não da Escritura. Esse pessoal que você vai na igreja atrás de revelação, esse povo é um povo adivinho exatamente igual àqueles que Pedro encontrou, que Paulo encontrou pelo caminho e que nós encontramos todo dia. Se adivinha por bola de cristal, se adivinha por búzios, se adivinha por leitura da mão, por cartomancia, por necromancia, por qualquer outra cia que seja, pode estar certo que não é uma coisa do Criador, não há isso mais hoje. Isso acabou, está bem claro na Escritura. Isso durou até João o Batista. De lá para cá segue o anúncio do reino. A profecia é anunciar as coisas do Criador, as boas novas. Esse é o profeta. Isso é profeta, o que fala as coisas do Criador. A profecia é falar das coisas do Criador. Agora, na antiguidade, quando existiam esses homens, os profetas que nós conhecemos, que são os videntes, então eles falavam de coisas futuras que o Criador havia revelado. Correto. Agora, uma coisa que você não sabe, amado. Quando o Criador revelava essas profecias naquele tempo antigo, era para aquele povo antigo ou para nós hoje? O que você acha? E aí, amadinha? Para nós hoje. Sem também dúvida nenhuma. Eles, né? Para eles, naquele momento ali, porque exatamente era a sombra. Sim. E hoje é o que ocorre com o processo, mas que já não é mais a sombra daquela, porque aquela é sombra das coisas futuras. Sim. Então, o que nós devemos observar, e que o sistema religioso não ensina, e que hoje é importante prestar atenção aqui, na leitura de Oséias, é que nós vamos ler uma sombra das coisas futuras. Não pode esquecer disso. Tá certo? Você não vai ler um fato que ocorreu naquela época com um homem chamado Oséias, que casou com uma prostituta, que botou o nome do filho, que é esse, que é aquele, que é aquele. Nós vamos ler sombras das coisas futuras. Então, por isso, quando nós vamos ler um livro como o de Oséias e qualquer livro da Velha Aliança, você tem que estar atento que são sombras das coisas futuras, segundo o que eu estou dizendo, ou segundo o que está escrito. Né, amada? Com certeza. É importante, porque se eu estiver aqui falando coisa aqui que eu mesmo inventei, aí é uma situação. Mas se eu estou falando coisa que você vê no Novo Testamento dizendo que o velho não é a imagem exata das coisas, mas sombra. Né, amada? Shaul explica isso de maneira muito fantástica, quando ele fala: olha, Abraão teve 2 filhos, né? Um filho da escrava e outro filho da livre. É isso que ele explica quando ele fala que a velha aliança é sombra das coisas futuras. Sim, verdade. Entende, amado? Então ele vai explicar agora sobre o que é ser filho da escrava e ser filho da livre. Porque naquela época aquilo ocorreu para que nós hoje tivéssemos conhecimento e entendêssemos muito bem o que é ser filho da escrava e filho da livre. Nós somos filhos de quem? Da escrava ou da livre? Da livre. Por quê? Quem foi que nos libertou? Salvador. Salvador nos libertou, é sombra. Tá certo? Nós não somos filhos da escravidão. Nós somos filhos da livre, porque foi o nosso noivo. Exatamente. Que será o marido nas bodas. E nós vamos falar de esposa e de marido. É verdade. Né? É. Quem é o marido? Quem é a noiva? Você que é protestante sabe muito bem quem é a noiva e quem é o noivo. É noivo porque vai haver uma núpcias, então ele ali é o marido. Exato. Não é verdade? Exatamente. Mas naquele momento anterior às núpcias, ele é o noivo. Não foi, o Salvador é eternamente o noivo? Não. Ele é o noivo até ter a boda do cordeiro. Na hora do casamento, que é a boda do cordeiro, aí já não é mais o noivo, é o marido. Marido, meu amado. Marido, criador, marido. Dá certo? Ele é o marido. Por que ele é ciumento? Ele fala: eu sou um Deus ciumento.
Né, amada? Verdade. Ele é o marido, ele tem ciúme da sua... E sua noiva não deve se prostituir. Não, de maneira nenhuma. Outros, né? A noiva dele tem que estar ataviada direitinho, que na época chamava ataviar, né? Tá com as roupas nupciais, né? Sim. Que mostrava a pureza da mulher, aquela coisa toda. Então, amada, Oséias é uma sombra das coisas futuras da época dele. Correto. Na época dele, para nós, é passado, já passou. Sim. Mas é uma sombra das coisas futuras. Ali vai falar de quê? Vai falar do marido e da esposa que está traindo o marido. Exatamente. É isso que nós vamos ler ali. É. Entende? O marido é quem? É o Criador. E a esposa que está traindo o marido é quem? Quem é que está indo após outros deuses aí? Ué, será que adoram o Criador e seu Filho? Ou adoram Deus Sol Invicto? Deus Sol Invicto é o Salvador? Deus Sol Invicto é o Criador? Então pode saber que está havendo uma traição aí. Está havendo um casamento de infidelidade. Está havendo aí uma traição que não é vista com bons olhos pelo Criador. E é disso que trata Oséias, na sombra das coisas futuras, que a minha amadinha vai pegar agora novamente no início. E agora que você já sabe um pouco mais do que se trata, talvez você consiga compreender melhor do que esse livro fantástico de Oséias está falando. Se alguma hora por aqui você viu trocar Oséias por Amós, meu amado, é como eu troco Abraão por Moisés. Então, leve em consideração que é apenas porque minha mente trabalha muito e eu não consigo coordenar algumas coisas nos seus lugares. Alguns detalhes bobos que você vê que é porque escapuliu justamente por causa da linha de raciocínio que vai muito igual ao futebol.